Boa noite, família Rio. Paz, estava com saudade de vocês. Que bom que vocês estão aqui nessa noite de quarta-feira, chuvosa, choveu o dia todo e parece que não vai parar nem tão cedo. Parece que a água vai continuar caindo aí por algum tempo, mas eu louvo a Deus por cada vida que saiu de sua casa em meio à chuva e chegou a esse lugar. Feliz demais você aí que está nos assistindo. Que o Senhor te dê um ótimo culto, que Ele tenha recebido o teu louvor, a tua adoração, e que Ele possa falar com você hoje e agora através da palavra dEle. Eu tenho um texto aqui para ler. Esse não é o texto base desse estudo que eu quero aplicar hoje, mas é um texto que fala muito a respeito do que eu quero falar. Em Lucas 14, versículo 33 diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu vou ler de novo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu acho que não precisa muito para fazer uma aplicação desse texto, porque esse texto se auto-aplica. É simplesmente Jesus olhando para um povo e dizendo: olha, dentre vocês que estão ouvindo a minha voz, se há alguém que não é capaz de renunciar tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. O sociólogo e filósofo muito conhecido, já falecido, Zygmunt Bauman, ele vai falar algo sobre a nossa geração. Ele denomina a nossa geração de sociedade líquida, ou modernidade líquida. Ele fala que a nossa geração é uma geração sem solidez, de relações que escorrem pelos dedos, assim como ele mesmo falou. E não apenas uma geração sem solidez, mas uma sociedade totalmente consumista. Ele vai falar de coisas que acontecem nessa sociedade, nessa geração, que são coisas relativas, que hoje são, mas amanhã não tem assim tanto valor. Ele fala de pessoas que não conseguem se manter. E essas mesmas pessoas que não conseguem se manter são pessoas que, quando se mantêm até quando aquilo aonde ela se mantém está gerando para ela algum benefício. Sociedade líquida. E quando eu olho para os tempos de Jesus, eu não consigo ver algo diferente. É claro que hoje as coisas são em número e em potência muito maior. Mas ao olhar para aquele povo que seguia Jesus, os seguidores de Jesus, eu consigo no mínimo, identificar dois tipos de pessoas. Dois perfis de pessoas que seguiam Jesus. O primeiro perfil e o primeiro tipo de pessoa são aqueles que seguem Jesus a fim de achar nele algo que satisfaça os seus próprios desejos. Jesus é apenas um meio de obter a minha bênção. Jesus é apenas um meio de eu ser curado, ou do meu casamento ser restituído, ou de eu conseguir uma porta de emprego. Esse é o primeiro perfil daquelas pessoas que seguiam Jesus naquela época. E o segundo perfil que eu quero falar hoje são os discípulos. Porque dentre os que seguem Jesus, sempre vai existir a multidão e os discípulos. E respaldado pela Bíblia, eu ouso falar que por essas portas semanalmente entram
multidões e discípulos. Hoje aqui existem pessoas que são discípulos de Jesus, mas também existem apenas aqueles que podem ser associados à multidão. É o que a Bíblia me diz. Quando Jesus fala que naquele dia chegarão dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome fiz, eu fui para a igreja, fiz os cursos, cantei, expulsei demônios. E Jesus vai falar: olha, eu não te conheço. Porque quem conhece Jesus não é apenas quem segue a fim de obter lucro, mas quem o segue a fim de aprender dele e entregar tudo. Porque assim como esse texto que a gente leu aqui, onde Jesus fala que dentre vós, se existe alguém que não renuncia a tudo, e tudo traduzido no grego é tudo, tudo traduzido no hebraico é tudo, então é tudo ou nada. Isso me faz lembrar a pregação das cartas à igreja, quando Jesus mesmo fala para uma de suas igrejas: olha, é melhor que você seja ou quente ou frio, ou é tudo ou é nada, ou é discípulo ou não é, porque ficar no meio termo para mim é só ânsia de vômito, é morno. E numa geração como essa, sem compromisso, numa geração como essa nossa, sem perspectiva de duração, parece que falar sobre o preço de um discipulado é algo muito pesado. Ah, Braulio, é radical demais. O evangelho não é assim. E olha só, nós somos uma igreja que cremos nas doutrinas da graça. Nós somos uma igreja reformada. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Escritura, soli Deo gloria. As 5 solas, a síntese do credo dos reformadores. Nós cremos que a salvação é pela graça mediante a fé, e a salvação que nós temos em Jesus não é mérito nosso. Não é por meio do nosso esforço que nós vamos conseguir a salvação em Jesus, não. Efésios 2 vai falar que nossa salvação não é por obras, mas é pela graça mediante a fé. E a fé que nós temos em Jesus é dom dele. Então, nenhum de nós pode bater no peito e dizer: eu fui salvo porque eu fui um bom discípulo. Mas nós podemos dizer que nós somos discípulos porque nós fomos salvos. Então nós não cremos em barganhas com Deus, onde nós temos que nos esforçar muito para poder ter algo da parte de Deus. Mas tem uma frase de Billy Graham que eu acho que se encaixa muito nisso que eu estou falando. Ele fala que a salvação é de graça. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Os evangelhos narram em tom claro as exigências ou o preço do discipulado. É só ler a Bíblia. Por isso que muitos desistiam de seguir Jesus. Em reuniões como essas, vez ou outra, Jesus olhava para trás e falava: olha, quem não quer carregar a cruz não é digno de ser meu discípulo. Ou então ele pregava coisas muito duras que faziam com que muita gente fosse embora e desistisse, porque parece que pregar que o discipulado custa tudo é muito pesado para uma geração consumista. E quando as pessoas começavam a ir, não se engane, Jesus não ficava desesperado pela quantidade de gente saindo. Pelo contrário, ele olhava para os seus discípulos e falava: e vocês também não querem ir, não? Mas quem é discípulo entende o valor que está em Jesus e não no que Jesus pode oferecer. Por isso que Pedro olha para Jesus e fala assim: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É tudo ou nada.
Eles desistiam porque o chamado ao discipulado é uma entrega total. É como aquele jovem rico chegou até Jesus falando: Jesus, o que eu faço? E Jesus começa a falar uma lista de coisas. Ele fala: isso tudo eu faço desde a minha mocidade. E Jesus olha para ele e fala assim: então pega tudo que tu tens e dá, vem e me segue. Mas parece que esse cara, ele não estava disposto a pagar um preço pelo discipulado. Ele virou as costas e foi embora. Eu sei que aqui tem muita gente como eu que ou há muito tempo ou há pouco tempo, num culto como esse, ao ouvir o apelo do pastor, levantou sua mão e fez sua decisão por Jesus. Levantou a sua mão e disse: sim, eu quero Jesus, eu quero ser membro da igreja, eu quero servir na igreja. Mas há possibilidade, muita possibilidade, de ter gente que um dia levantou a mão para Jesus e disse sim para Ele, mas que ainda não é discípulo dele. É porque a decisão de ser discípulo não está em responder sim ou não, mas é sobre escolher entre tudo ou nada. Não é sobre dizer sim ou não, é sobre entregar tudo ou nada. Isso é que é discipulado. E os milagres e ensinamentos de Jesus, ensinamentos arrebatadores, atraíam muitos espectadores. Existem pessoas que chegam aos nossos cultos nos domingos, fascinados com o nosso ensino, com o zelo que nós temos pela palavra, ou então impulsionado porque ouviram testemunhos de famílias que entraram aqui e foram transformadas e chegam aqui e ficam admirados, sentam nessas cadeiras e falam: uau! Hoje mesmo a gente estava fazendo contato com algumas pessoas e eu ouvi diversos testemunhos. E os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus atraíam muitos espectadores, mas ei, Jesus não está em busca de espectadores, Ele quer discípulos. E para ser discípulo, é tudo ou nada. E parece que é radicalismo demais falar isso. Não, se nós levarmos em conta que o chamado a esse discipulado não é um chamado a um discipulado com alguém ou com uma pessoa qualquer. O chamado a entregar tudo não é um chamado a um discipulado comigo ou qualquer pastor. O chamado a entregar tudo é um chamado a um discipulado com o Criador dos céus e da terra. Nós estamos falando de Jesus. Não era um rabino famoso da época. Era o próprio Senhor em carne, olhando para os homens e dizendo: vem e me segue. E todo aquele que entende o valor do chamado do discipulado, o valor do evangelho, não consegue dizer não a esse chamado, mas está disposto a largar redes, a largar tudo e segui-lo. O discipulado custa tudo que temos. Tudo ou nada. É multidão ou discípulo. Se vocês puderem, abram comigo em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Eu quero ler só 2 versículos com vocês, 23 e 24. Dizia a todos, o próprio Jesus, Deus encarnado, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, ou se alguém quer ser o meu discípulo, é isso que ele quer falar aqui, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Em algumas Bíblias, existe o título, o chamado ao discipulado, ou o discípulo de Jesus deve levar sua cruz, enfim. Mas é isso mesmo que Jesus está falando aqui. Ele olha para a multidão e aqui, fazia pouco tempo que ele tinha multiplicado peixes e pães. Fazia muito tempo que uma multidão foi saciada pelos seus milagres. Aí ele olha para essa mesma multidão e prova a multidão a fim de saber quem é que está disposto a não apenas desfrutar dos seus benefícios, mas a entregar tudo o que tem. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, porque o discipulado é tudo ou nada. O nosso Senhor é um Deus de tudo ou nada. Ele chama aqueles que querem vir após Ele a negar a si mesmo, porque Deus não está interessado em menos de 100% do seu coração. Porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Aqueles que olham para Jesus como um ídolo, são aqueles que olham para Jesus a fim de que Jesus atenda às suas necessidades e fazem de orações com amém no final, achando: Senhor, que seja feita a minha vontade. Eu só quero que tu faça, tu é apenas um canal da bênção para mim. Mas o chamado de Jesus a nós nos negarmos a entender que não somos nós que estamos no trono. É um convite a nos tirarmos do nosso próprio trono, entender que o nosso Salvador também deve ser o nosso Senhor. Mas se nós não tivermos a consciência do preço que Jesus pagou por nós, jamais estaremos dispostos a dar tudo por Ele. Quem é Jesus? O que Ele fez por nós? Ele deu quanto dele para nos salvar? Ele se entregou até a última gota de sangue. E talvez você já tenha assistido diversos filmes sobre a crucificação de Jesus, mas eu quero te dizer que até o mais violento é muito bonitinho perto do que realmente Jesus sofreu por você. Historiadores, teólogos afirmam que o filme que mais chega próximo não chega a 50% do que realmente aconteceu com o nosso Senhor naquela cruz. Porque você acha que o próprio Jesus suou sangue prevendo o que estava por vir sobre Ele? Mas quando nós não temos consciência do que realmente Jesus fez por nós, nós nunca conseguiremos entregar tudo que lhe é devido. Mas se nós elevarmos o valor de Jesus em nossas vidas, nós nunca precisaremos diminuir o preço de viver um discipulado com Ele. Tudo que fizermos, tudo que entregarmos é pouco ou quase nada perto do que Ele fez por nós. Porque as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, assim diz o Senhor. Nós nunca, por mais que façamos algo, conseguiremos bater no peito e dizer: isso é suficiente para Deus. E isso não pode nos entristecer em fazer por Ele, porque a mesma graça que me salva é a graça que me educa a viver de forma piedosa no presente século. Porque a graça que salva, mas não transforma, não é graça.
Porque a graça que me salva, mas não me impulsiona a viver uma vida de entrega total a Ele, não é graça. A religião consegue vários adeptos, porque a religião costuma colocar o homem no centro, jogando no homem vários pontos de práticas que ele deve fazer a fim de alcançar um favor divino. A religião nos apresenta um módulo de que o homem chega até Deus de mãos cheias a fim de receber de Deus um favor. Mas a graça nos apresenta um Deus que olha para homens como eu e você, de mãos vazias, que não tem nada a oferecer, e diz: eu sou a própria oferta e o próprio ofertante. Será que isso é de pouco valor? Será que isso não nos constrange a entender que tudo que temos não é nosso? Mas parece que a nossa geração hoje é uma geração totalmente consumista, egoísta, egocêntrica, que não consegue tirar os olhos do seu próprio umbigo, e não consegue entender que a graça foi de graça, mas que o discipulado custa tudo que temos. Porque Jesus não quer apenas nos salvar, Ele quer nos esvaziar de nós mesmos, para poder nos usar, para que essa salvação que nos alcançou, alcance outros. Jesus vai falar que nós somos a luz do mundo. Jesus vai falar que nós somos o sal da terra. E da mesma forma que Efésios vai falar que nós não somos salvos por boas obras, Jesus, nessa passagem da luz do mundo, nos ensina para que as nossas boas obras servem. Portanto, brilhe em vocês a luz, para que os homens vejam a luz de vocês através das suas boas obras, e eles glorifiquem ao teu Pai que está no céu. As nossas boas obras não nos salvam, mas podem ser canal para que outras pessoas glorifiquem a Deus. Por isso que o discipulado custa tudo. No versículo 24 ele diz: pois se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Pois se alguém quiser salvar sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Discipulado com Jesus não é sobre o que se ganha, é sobre o que se perde. Não é sobre ganhar algo, é sobre perder. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Naquela época existiam aqueles que olhavam para Jesus como um meio de ganho. Olhavam para Jesus como algo que trouxesse ganho. E achava que Jesus deveria, como um gênio da lâmpada, obedecer às minhas ordens em nome de Jesus. Chegavam a Jesus a fim de cura, a fim de prosperidade. E olha só, eu não acho errado a pessoa desejar isso. Não. Todos nós queremos sim. Mas quando essas coisas estão acima do principal motivo pelo qual estamos com Ele, aí temos que duvidar da nossa fé. Porque Ele é o maior benefício que Ele tem para nós. É Ele mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não me faltará porque Ele vai fazer tudo o que eu quero. Não vai faltar porque Ele já é tudo que eu preciso. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque se eu tenho o bom pastor, eu tenho tudo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Jonas Madureira, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: discipulado não é Jesus se encaixar na nossa vida e nos nossos planos.
mas nós nos encaixarmos na vida, nos planos e nas exigências de Jesus. Não é sobre achar algo e pegar ele, colocar dentro do meu bolso e falar: agora as coisas vão dar certo, porque Jesus vai se encaixar nos meus planos, agora os meus planos vão dar certo, agora os meus planos não vão ser frustrados. Mas deixa eu te frustrar quanto a isso. A Bíblia fala que são os planos dele que não podem ser frustrados. É por isso que discipulado custa tudo. Nós deixamos as coisas do reino, deixamos a igreja, deixamos o serviço ao próximo em segundo lugar. Parece que se sobrar tempo eu faço. Se sobrar, ou talvez só nos fins de semana. Quando eu tiver um tempinho, porque eu estou muito ocupado com as minhas coisas. Isso é radicalismo demais. Jesus não quer apenas uns dias na tua semana, umas horas de culto aqui dentro. Jesus quer a tua vida por completo. Jesus quer a nossa vida por completo. O Evangelho, ele não é uma denúncia. O Evangelho, ele é um anúncio. O Evangelho não é um conjunto de regras que o homem tem que fazer para que Deus o ame. O Evangelho é o anúncio do que Deus fez porque nos ama. E esse mesmo Evangelho que nos anuncia um Deus que nos ama e fez o que fez para nos salvar, que nos constrange a fazer tudo por amor a Ele. Porque se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Talvez quase poucos conhecem um pouco da minha história. E eu não quero me colocar aqui como um exemplo de fé perfeita. Mas eu sempre fui muito intenso no que eu fiz. E esse mesmo cara que está na frente de vocês aqui falando de Jesus, um dia já teve muito atolado na lama, promiscuidade, prostituição, envolvimento com polícia, violência, cheio de problemas familiares, na lama. Eu era muito intenso. Eu não gostava de fazer pela metade. Eu dei muito lucro para Satanás. Já agi muito em nome dele, mesmo sem precisar falar o nome dele. Já me deixei muito ser instrumento nas mãos dele. Mas eu conheci alguém que foi lá onde eu estava e não se preocupou em sujar as vestes, porque ele se fez pecado por mim. Ele entrou na lama onde eu estava. Ele não ficou de longe me chamando, dizendo: ei, vem que tu tem forças para vir, porque eu não tinha. Ele foi lá, segurou a minha mão e fez: vem. Porque Deus, Ele deixou a sua glória. Ele não usurpou ser Deus, mas se fez homem em forma de servo, e foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele foi lá e resgatou não pessoas boas, dispostas a entregar tudo, mas pessoas que não merecem, como eu, dependentes químicos, cheios de conflitos comigo mesmo, uma bagunça na minha mente. Mas esse Jesus,
que me pede tudo. Ele não hesitou em entregar tudo por mim que sou pecador. Ah, meu irmão, eu não tenho mais tempo a perder. Eu sei o quanto eu fui intenso quando eu não estava na mão dele. Então eu não tenho mais tempo a perder com ideologias humanas. Eu não tenho mais tempo a perder em assuntos que não são concernentes ao reino de Deus. Eu vejo pessoas que se dedicam, que estão dispostos a matar por partidos políticos, por pessoas que estão na política, por candidatos. Pessoas que olham para um candidato ou para alguém de forma acrítica, estão cegos para os seus erros, sejam eles de qual parte for, de qual lado for. Mas quando houve uma proposta de entregar tudo pelo Evangelho, isso é radical demais. Isso é pesado demais para mim. Isso é moralismo religioso. Não, meu irmão. Isso é o chamado ao Evangelho da graça. Eu nunca tive pronto. E talvez você pergunte a mim, Braulio, qual é a hora que eu tenho que me entregar? A hora de se entregar por completo é toda vez que Ele chama. Eu não sei se você está escutando a voz do Senhor te chamar hoje. Mas se Ele te chama agora, você não precisa se preocupar em estar pronto ou não. Tudo que você precisa é da fé em que entregar tudo vai valer a pena. E vale a pena. Não porque nós vamos alcançar algo maior, não, meu irmão, esqueça. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos. No reino espiritual, você já tem tudo que você precisa. O que te resta é entregar tudo, é sair de uma vida de mediocridade. É um chamado à entrega total. Mas isso aqui não basta. Não basta. Ele quer tudo. Mas o domingo não basta. Não, Ele quer todos os dias da tua vida. Ele quer todas as tuas forças. E não para te deixar esgotado, mas porque Ele sabe que fora dEle você não é nada. Ele não nos chama a entregar tudo a Ele porque quer apenas dificultar a nossa vida com Ele. Não, é porque Ele conhece os caminhos tortuosos que nós percorremos quando decidimos dividir as coisas com Ele. Quando o Rei do Universo nos chama, Ele está nos convocando para um futuro que não é limitado pelo nosso passado. Porque não é o passado ou o teu passado que define o teu futuro, mas o teu futuro é definido unicamente e exclusivamente pela cruz. Essa é a mensagem mais poderosa que alguém pode portar. Essa é a solução para tudo. A mensagem do Evangelho não é sobre ganhar, é sobre perder. Não é sobre achar algo que satisfaça as minhas vontades, é sobre negar a mim mesmo. Não é sobre viver uma vida leve, suave, é sobre carregar uma cruz dia após dia. Não é sobre andar da forma que eu quero, é sobre segui-lo e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Hudson Taylor disse: uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Talvez existam pessoas que estão nos assistindo aqui
pelos canais virtuais, e pessoas que estão aqui hoje também, que estão apenas andando pela beira do caminho como multidão. Vão ter pessoas que vão sair por essas portas, vão ouvir palavras como essas que eu falei e vão reagir como a multidão reagia. Embora. Mas eu sei, e é isso que alegra o meu coração, que existem pessoas que hoje, escutando a voz do Senhor, não vão hesitar em entregar tudo e sair por essas portas entendendo que entregar tudo não é doloroso, mas é prazeroso, porque tudo é dele, porque por ele, dele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Amém. Quero te convidar a fechar os teus olhos aí onde você está hoje. Você que está em casa também, você pode fazer isso. Fechar os teus olhos e ouvir de Jesus dizendo: vem. Eu não quero apenas te abençoar, eu quero ser a bênção para a tua vida, e isso requer tudo. Não é barganha não, não é obra para salvação, mas é obra dos salvos. Não é uma condição para, mas é o resultado de, é o fruto do que Deus já fez em nós. Não é uma moeda de troca, porque Deus não nos quer dar um salário. Salário é o troco de um trabalhador. Ele quer nos dar uma herança, e herança se dá a quem é filho. Nós somos filhos porque entendemos que dele é tudo. Nós somos dele. É tudo ou nada. Não existe meio termo, é tudo ou nada. Pai, obrigado, Senhor, porque tu estás aqui. E eu sei que a tua voz ecoou nesse lugar, alcançou os corações que o Senhor determinou, e eu sei que no tempo oportuno produzirá frutos. Nós queremos dizer que tu sejas o nosso universo, tu sejas tudo o que precisamos, que tenhamos. Que o Senhor analise, esquadrinhe cada coração que está aqui nesse lugar, que está nos assistindo, e analisando, esquadrinhando, que o Senhor haja com o teu poder atuante em nós, haja. Faça-nos homens e mulheres dispostos a entregar tudo. Homens e mulheres que entenderam que Jesus se fez pecado para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Santidade. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor consolide essa verdade no nosso coração. Faça-nos discípulos, nos tire da multidão. Faça-nos instrumentos em tuas mãos, e que a nossa luz resplandeça, a fim de que a tua face seja vista em nós, e os homens vendo a tua luz através das nossas obras de santidade, glorifiquem a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção?